Olá, bem-vindo a essa aula sobre 6 ferramentas que todo praticante de radiestesia precisa conhecer. Por quê? Porque isso vai ampliar as nossas possibilidades de atuar com a radiestesia. Não são só essas 6 ferramentas que existem em radiestesia, mas são 6 que eu julgo, que eu acho muito importantes. O meu nome é Carolina Pfeffer e nesse perfil a gente fala sobre como a gente pode usar a radiestesia para limpar as nossas dores da alma. Para quê? Para ter mais saúde, prosperidade, equilíbrio emocional de forma consistente. Porque quando a gente limpa as raízes das nossas dores emocionais, tudo flui com mais integridade. A gente consegue carregar a nossa vida sendo mais harmônico em todas as áreas. Às vezes uma área tá boa, às vezes outra área não tá tão boa assim. Quando a gente tem integridade, a gente consegue ir carregando todas essas áreas da vida de uma forma mais positiva, tá? Então, aqui a gente vai falar sobre como isso é possível, né? Tratar a raiz dos problemas da alma. E quando a gente fala de radiestesia, é importante a gente ampliar sempre a nossa visão sobre os usos da radiestesia. Então, uma primeira ferramenta, eu acredito que seja muito importante ser especialista em pelo menos um instrumento, tá? Se você quer aprender pêndulo, varinha, aura meter e outras coisas, pode aprender tudo que você quiser. As varinhas, né, também chamadas de dual hold, bastão atlante, o que você quiser aprender, você pode aprender, tá? Mas o que é essencial? Que você, aprendendo um instrumento, você entenda o que quer dizer cada movimento dele, tá? Porque além da gente sim ter um certo impulso com a mão, ele precisa revelar aquilo que realmente é a resposta, sabe? Sem a gente intencionalizar. É claro, sair da estática, né? Sair é sempre importante, deixar ele em movimento. Mas a questão é quando a gente não interpreta corretamente ou não faz a pergunta, porque o instrumento em si, ele é só um instrumento. Se a gente convenciona corretamente, esse pêndulo, o pêndulo de madeira ou esse pêndulo aqui que é um plástico metalizado, né, bem de metal, eles vão dar a mesma resposta. O que acontece é que às vezes a gente acredita mais em um material do que em outro material. Isso faz parte do quê? De conhecer um instrumento. Aí você acaba percebendo que não faz diferença, tá? Se eu pendurar uma chave num cordão, eu também vou ter essa mesma resposta. Então, assim, o que faz a diferença entre um instrumento e outro instrumento? A nossa capacidade de realmente, ó, esse daqui que eu não achei minha chave agora, de realmente entender que ele é só um amplificador. Só um amplificador do quê? Daquilo que a minha mente vai captar. E o que ela vai captar? A resposta da pergunta. E a pergunta tem que ser feita corretamente. Então, pêndulo, as varinhas não trouxe elas, mas o aura meter. Então, assim, todos eles você vai ter a mesma resposta, tá? Se a mente estiver treinada, se a mente souber interpretar as respostas do instrumento. Então, o que é importante? Não é melhor radiestesista aquele que sabe um monte de instrumentos, né? Mas aquele que sabe muito bem, que identifica muito bem a resposta daquele instrumento que está trabalhando, tá? Que sabe quando que o sim, ele tem intensidade de sim, é muito sim, ou é um sim oscilante, é quase um quase aí, tá? E por aí vai. Isso é o mais importante, da gente realmente conhecer e entender a resposta. Aí os gráficos de radiestesia, né, ou gráficos radiônicos, são muito poderosos, sim, mas precisa ter conhecimento antes de usar, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que, eu vou pegar aqui o escape e vou colocar na cabeceira da minha cama. Mas ela não perguntou, ela não sabe, será que é necessário? O escape é o mais adequado? Eu preciso usar um escape, 2 escapes, na cabeceira da cama é o lugar melhor? Ou se eu posso, se é um gráfico de proteção, eu preciso para proteção, então por que não usar o Iavé? Então por que não usar um decágono? Faz um pedido no decágono duplo. Qual é a diferença entre um e outro, se todos eles eu quero para proteção?
é você perguntar qual é o mais adequado, qual é o tempo que deve ficar, tá? Porque isso vai fazer a diferença. Às vezes a gente acha que, o gráfico, né, a distância é uma coisinha bobinha e tudo mais. Gráficos causam grandes desequilíbrios, principalmente se usados de forma errada. Principalmente se você não tem o conhecimento devido a eles. Tem coisas que nem são gráficos de radiestesia, são símbolos. Às vezes são conjuras, são sigilos. É outra coisa que não tem nada a ver, sabe? Que as pessoas usam como gráfico. Então, quer dizer, nem a pessoa que está indicando sabe exatamente a referência. Só achou bonito porque é um gráfico assim, assim, assim. Inventou o gráfico, colocou uma sequência lá que achou que deveria. Será que essa pessoa realmente, vamos dizer assim, fez a sequência, testou a sequência, deu certo? Deu certo para outra pessoa? Ou é um gráfico tão personalizado que só dá certo para uma pessoa? Porque isso também pode acontecer. Não é que o gráfico está errado. É igual os pedidos também. Poxa, o pedido é específico para essa pessoa, para essa data de nascimento, para esse contexto dela. Pode ser que daqui a uma semana eu tenha que modificar um pouquinho. Por quê? Porque a gente está mudando o tempo todo. Então, os gráficos é isso. Eles são emissores de energia? São. Só que eles precisam realmente estar uma sintonia positiva com a gente. Senão, eles vão trazer desequilíbrio. E pior ainda quando nem são gráficos. Pior ainda quando são símbolos, outras coisas que não tem nada a ver, tá? Que não tem referências, principalmente. As referências são bastante importantes. Será que aquela grafia sagrada, ela realmente está correta? Ou a pessoa fez ali e não sabe se inverteu, não sabe se a letra em hebraico tem um pontinho em cima, tem um risquinho, não tem um risquinho? Sabe? Tudo isso, assim, faz parte do quê? De usar bem o gráfico. Para quê? Para que ele realmente faça um benefício, traga um benefício para você e não um malefício, tá? É tudo isso, assim. Tem uma aula aqui no canal específica sobre os gráficos, como usar, quando que eles estão certos, quando que eles não estão certos. Isso, assim, independentemente de fazer uma análise profunda. Se o gráfico era para ser circular, mas ele está ovalado, está esticado, está invertido, pronto, já não funciona, tá? Tem gráficos, por exemplo, né, o decágono. Ele é um decágono, é um polígono regular de 10 lados. Ele tem invertido ou não? Não tem. Mas tem outros gráficos que tem grafia sagrada, sim, faz muita diferença. Você olhar alguma coisa ao contrário, né? Quantas coisas, né, não são vistas como ao contrário, quer dizer uma magia negativa ali. Então é isso, tá? Isso assim, se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo, deixa seu like, comenta aqui, participa, que para mim isso é bastante importante, tá? Então assim, a questão das mesas, né? Poxa, as mesas eu acredito que são recursos muito práticos, tá? Para quê? Para trazer equilíbrio. Aprenda com dedicação para encontrar cada vez mais possibilidades para aplicar a mesa que você estiver usando, tá? Assim, cada mesa tem suas características. Cabe ao operador ampliar as possibilidades de cada uma delas, tá? Essa daqui é a mesa do meu curso, tá? Do Radiestesia Sensacional. Mas eu não comecei do nada. Tem muita gente, né, que acha que é uma coisa super positiva, né? Como se fosse assim, eu tava assim à toa na vida, de repente eu recebi uma canalização e agora, né, fui iluminado. A gente não faz isso. A gente tem os nossos mensageiros, né? Então não faz sentido ter assim uma revelação tão extraordinária nos dias de hoje. Já foi revelado, é só a gente escutar. Então eu comecei com essa mesa aqui, ó, tá? Então ela é uma mesa que tira influência externa, influência interna, vai equilibrar chakras e os outros corpos, tá? Então ela tem um protocolo dela. Depois eu perguntava assim, poxa, mas será que eu não posso perguntar mais nada? Aí eu perguntava assim, né? Fulano está em equilíbrio? Sim ou não? Precisa ajustar mais alguma coisa? Sim ou não? Para que essa pessoa possa sintonizar com tal coisa que ela deseja na sua vida. É possível? Sim ou não? Se isso é possível, qual é o ajuste? Aponte aqui o ajuste que precisa ser feito. Então, quer dizer, além disso daqui, eu trabalhava com outras questões, tá?
Ó, fulaninha tá lá com um problema de olho gordo no trabalho dela, de inveja, disso, aquilo. É possível que ela saia da sintonia dessas pessoas? Sabe quando tem muita gente que é assim, né? Da noite pro dia tem problema com você, da noite pro dia parece que esquece que você existe. Então, não é impossível fazer uma coisa dessa. Então, vamos colocar aqui uma forma, um equilíbrio, para que ela simplesmente saia da sintonia dessas pessoas. Porque às vezes isso acalma bastante, tira um pouco daquela tensão no ar, resolve muita coisa, só o fato de se afastar. Então, ajustava aqui para quê? Para que a pessoa ficasse numa sintonia diferente, para que eles não ligassem mais. De repente não tem mais graça. É isso, sabe? Como isso vai se manifestar, não depende. Mas se é para o bem, se é para o equilíbrio, se é para benefício de todo mundo, ok, né? A gente não tá aqui desejando mal para ninguém. É sempre de acordo com isso, né? Eu só quero fazer o bem, né? Se eu fizer o mal, ou se eu intencionar o mal, que a coisa não funcione. É isso que a gente sempre tem que estar intencionalizando. Porque se a gente está ampliando a luz no mundo, a gente não pode, de forma alguma, ampliar as trevas. Então, essa foi a primeira mesa que eu aprendi. Depois vieram as outras, que são essas bem grandes aqui, ó. Saint Germain e da cura holística. Até hoje eu atendo com essas três e mais aqui eu elaborei. Mas cada uma delas tem as suas possibilidades. Essa aqui de Saint Germain, por exemplo, ela tem aqui, ó, né, o salto temporal. Eu acho bem interessante o salto temporal. Tem um procedimento apométrico, né, porque às vezes as questões nossas precisam de um pouco mais de aprofundamento. Mas, assim, são recursos que a mesa traz, né? Esse daqui, né, o download de consciências, que é você entrar em sintonia com a sua mente, né, o seu corpo mental, entrar em sintonia com a sabedoria, o corpo mental de um outro personagem. Então, quer dizer, você tem um pouco mais de afinidade. Mas isso daí não vai ser um passo de mágica. De repente, eu aprendi a matemática inteira lá do Pitágoras, eu não preciso mais estudar. Então, com a hora que você estudar aquilo ali, se antes não fazia sentido, agora vai fazer sentido. É nesse sentido, assim, sabe? Sempre exige um esforço nosso. A mesa, a gente faz os ajustes que pode. Por quê? Existe, por mais que às vezes a gente se esforce em algumas coisas, a gente não consegue alcançar. Por mais que eu tente, às vezes eu não consigo, não entendo, não sei por quê. Eu tenho essas atitudes, eu tenho essa personalidade, eu tenho... Então, são além. Essas coisas além, a mesa ajuda muito. Tem um trabalho excelente. Agora, aquilo que está na nossa mão, a gente precisa trabalhar. Aqui, nessa mesa, né? Uma necessidade que eu sentia, fazer um ancoramento espiritual. Porque na primeira mesa, não sei se vocês repararam, ela não tem nenhum ancoramento espiritual. E eu sentia muito disso, assim, poxa, principalmente essa questão, né? Entrar em sintonia com pessoas, né? Que não é a pessoa que está sendo atendida. Você trabalha o quê? A gente é um espírito, é um ser que está, às vezes, envolvido ali energeticamente, de forma, né, com outros. Então, pensei, o ancoramento espiritual ajuda bastante, porque nem sempre essas outras pessoas, que a pessoa atendida que está envolvida, estão, por exemplo, aqui nesse mesmo plano. Às vezes são pessoas falecidas, que o outro não consegue, né, se desencilhar, não consegue estar deixando ir. Então, aqui eu quis, né, elaborar uma mesa com ancoramento espiritual. E aqui, com Jesus Cristo, gente, todo mundo sabe quem é, sabe? Não é uma coisa assim que você tem que estudar, não é um mentor personalizado, como eu falei. A gente, não sei se a gente está numa época de revelação, ou se a gente está na época de relembrar as revelações que nós já tivemos e viver. Porque não adianta. O que existe mais de novo, de inovador? Se você pega uma frase de Jesus e consegue viver essa frase, é para uma vida inteira. Você não precisa inventar nada, entendeu? Então, não tem muita novidade. A novidade é, faça aquilo que já foi dito. Então, por isso que eu trouxe o ancoramento de Jesus, da Divina Mestra, que você pode aqui colocar, vamos dizer assim, a figura feminina que mais te agrada, que mais tem sintonia com você, e os
anjos e a própria egrégora, porque nós estamos aqui numa missão não só individual, mas dentro de um grupo também, tá? Então, você pode ver as pessoas que têm as mesmas profissões, né? Então elas têm piadas internas, elas têm né? Parece que aquilo ali forma um grupo, um grupinho, né? Uma patotinha. É mais ou menos isso mesmo. Então a gente tem afinidade por algumas coisas e não tem por outras, a gente não sabe por quê. É isso daí, tá? É uma forma de dizer da nossa egrégora. Então, assim, as mesas, todas elas têm suas características, vão ter as coisas que uma é diferente da outra, mas uma é melhor do que a outra. Eu tenho muito essa pergunta, né? Uma é melhor que a outra, depende para aquilo que você quer, tá? Depende. Se você tá com um problema grave de saúde, grave, nesse meu caso aqui, a verde seria o ideal. Por quê? Porque tem um ancoramento espiritual lá do quinto raio, que é o raio da saúde, que é o raio da gente se curar profundamente e tudo mais. Mas nada impede que a pessoa queira outra mesa, tá? Não, eu prefiro a tua, né? Daqui, porque tem Jesus. Ok. Eu prefiro a de Saint Germain, porque... Ok, tá? Então, assim, as coisas... não existe melhor nem pior. Existe a gente ampliar as nossas possibilidades para que a gente consiga dar o nosso melhor naquilo que a gente está fazendo. A questão, né, das formas de pensamento. As formas de pensamento, elas são muito usadas. Eu acho que o tempo todo elas são usadas, se a gente entende bem o que elas são. Porque a forma de pensamento, ela não é só pensamento, tá? No meu curso, eu ensino como você pode criar conscientemente e conseguir direcionar. Existe um livro, uma colaboração do Leadbeater com outra mulher, que agora eu esqueci o nome dela, que ela era capaz, né, de enxergar as formas de pensamento. Então, ela pedia para as pessoas representarem de forma artística isso daí. Então, no livro dela ali, ela tem bastante imagens disso. E você percebe, tem formas de pensamento com formas de agulha, tem outras que parecem fumaça, outras que parecem asas de anjo. Então, quer dizer, forma de pensamento, ela existe, ela não é só pensamento, ela existe um método para se fazer. E quando a gente vai harmonizando, equilibrando alguém numa mesa e a gente dá o comando, né? Por exemplo, da centelha divina. Eu não lembro agora do comando exatamente de cor, mas a intenção é que a pessoa se conecte mais com a sua centelha divina. Então você pode visualizar, né, a pessoa e ela tendo esse contato maior com a sua centelha, que ela brilhe mais dentro dela, enfim, que essa luz expanda, que essa consciência se expanda e que aquilo que está impedindo essa conexão possa ser removido, né? Assim, não fora do livre-arbítrio dela, tudo dentro daquilo que tem intenção aqui, tá? Mas no sentido assim, de que a gente pode intencionar, além do comando que a gente está dado, né, que a gente está fazendo, a gente também pode visualizar isso sendo executado na pessoa, tá? Com certeza é uma forma bem interessante da gente, não vou dizer complementar, mas impulsionar esse comando ali. Então, a forma de pensamento ela é bem interessante. A gente vai criando forma de pensamento o tempo todo. A questão é que nem sempre a gente tem consciência que a gente está criando, porque a forma de pensamento, segundo a teoria, né, de um livro ali que eu peguei certinho, a bibliografia para colocar no curso e tal, ela tem alguns passos. É desejar, intencionar e visualizar. Mas a base desses 3 passos somos nós mesmos. Então, se eu desejo bem para o outro, mas no fundo eu nem gosto desse outro, então eu vou ter dificuldade de criar essa forma de pensamento, pelo menos num primeiro momento, né? Porque não vai ser sincero. Ok, mas já é um grande passo, porque normalmente a gente nem cogita isso. Se a gente não gosta de uma pessoa, a gente simplesmente não gosta dessa pessoa, né? Agora, se a gente tem um mínimo de intenção de desejar o bem, já é um passinho, ok? Então, o desejo. Eu realmente desejo isso? Ou eu desejo uma coisa um pouquinho parecida, um pouco diferente, daí também já não vai funcionar direito, tá? Então a gente precisa ter clareza sobre o que nós desejamos, o que nós realmente queremos. Ok, desejar, aí ter a intenção
O que eu quero com tudo isso daí, tá? Qual é a minha história? Para que eu quero isso? Vai ter utilidade? É só uma coisa de vaidade? O que é, tá? E visualizar, se visualizar realmente obtendo isso daí. Então, é uma forma da gente visualizar, mas a base de tudo isso é você. Por mais que você deseje, que queira, que intencionalize, se você não dá nenhum passo nesse sentido, também fica bastante difícil, sabe? Desejo tanto bem pro meu vizinho, mas eu xinguei ele hoje, que olha, né, aí é complicado, né? As ações estão contraditórias ali, tá? Então, a forma pensamento, quando a gente usa dentro da mesa, dentro de um comando, ou mesmo para si mesmo, quando a gente faz algum comando para a gente mesmo, a gente se visualiza ali, também a gente trabalha um pouco o desejo e tudo mais, mas às vezes um pouco de forma invertida, né? Porque nós temos também as nossas questões e nem sempre a gente deseja aquele bem, né? Deseja a paz, a gente curte muito mais a guerra. Mas tá bom, é um processo ali que vai sendo feito. E a forma de pensamento, ela vai ajudando, ela é bastante efetiva nisso daí. O poder das frequências sonoras, né, é uma forma muito prática de ajudar as outras pessoas a manter a frequência positiva e limpa. E é muito acessível. E existem estudos sobre a sua eficácia, que no curso eu trago os estudos certinhos. Tem os estudos das ondas bineurais, que você pode pesquisar por que elas são bineurais, as frequências solfégio, essa diferença de 8 Hz ali ou menos, que elas agem na recuperação do DNA. Então, quer dizer, quando a gente fala em frequências sonoras, às vezes a pessoa está muito perturbada, está muito irritada, tá naquele sentido assim muito complicado. Se a gente vai atender alguém em radiestesia, ou mesmo para a gente mesmo, poxa, eu sei que eu me estresso demais nessa situação. Então eu vou colocar para eu escutar ali essas ondas bineurais, que é a diferença, né, entre 100 decibéis e um pouquinho menos ali. E essa diferença é que o cérebro compensa entre um ouvido e outro ouvido, por isso que tem que escutar com fone. Tudo bem, mas é acessível. E é uma coisa que, enquanto a pessoa estiver escutando lá as frequências solfégio ou outra frequência sonora que você indique para ela, não sei, uma música clássica, um canto gregoriano, alguma coisa que realmente vai trazer para ela um estado de espírito mais elevado, um estado de concentração melhor, ela não vai estar escutando outra coisa, né? Porque se a gente for pensar no conteúdo das músicas, da maioria das músicas, né? Se a gente for pensar que se esse conteúdo a gente está internalizando, olha só quanta coisa ruim que a gente está internalizando. Então, só o fato de substituir isso daí já é uma grande coisa, né? Já você deixa de se intoxicar para pelo menos escutar alguma coisa que realmente vai fazer o bem para você. Essa questão da recuperação do DNA, ela é fruto de um estudo científico, tá? Sobre isso daí. Aí, o sexto, né? A mente treinada é a sua ferramenta essencial. É por isso que você precisa ter treinos mentais desde o começo. Para quê? Para você receber as respostas e interpretar corretamente. Por isso, busque estudar, ampliar sua mente e vigie seus pensamentos. Os pensamentos são as sementes para o bem ou para o não bem, tá? Se a gente deixa esses pensamentos brotarem na nossa mente, a gente não cuida deles, eles se tornam árvores e daqui a pouco eles estão abafando toda a luz que pode chegar até nós. Então, a mente, ela é essencial. Por quê? Se eu perguntar uma coisa e eu não tenho muita clareza da coisa que eu estou perguntando, a resposta vai vir errada. Se eu perguntar alguma coisa, mas eu não estou neutro para perguntar isso daí, a resposta também vai vir errada, porque eu vou induzir a resposta. Quem capta a resposta é a mente. Qual mente? A mente, nós temos duas mentes. Nós temos a nossa mente superior e a mente inferior. A mente inferior, ela precisa estar treinada. Ela tagarela o tempo todo. Se ela tagarela enquanto eu estou recebendo a resposta, então a resposta não vai dar boa, tá? A resposta vai ser a minha taralegação enfim, essa conversa incessante da mente que vai influenciar e vai estar roubando a minha oportunidade de receber a resposta certa. Então, assim,
Ah, não dá certo no começo. Não dá certo porque você tem que treinar sua mente, a mente inferior. Para quê? Para ela receber as respostas da mente superior. Os seus pensamentos, eles gritam, eles falam o tempo todo. Então, as técnicas mentais são muito importantes para a gente conseguir abrir espaço nessa mente que fala besteira o tempo todo, às vezes, que fala igual um rádio ligado o tempo todo, que não deixa você dormir, que te traz ansiedade, que às vezes faz você fazer as coisas que você não quer, faz você sentir coisas que não necessariamente são boas, tá? E abrir espaço nessa muvuca toda para nossa mente superior falar. A mente superior, ela não vai trazer pensamentos de culpa, de raiva, nada disso negativo, tá? Ela vai trazer pensamentos de responsabilidade, daquilo que a gente precisa melhorar, mas de forma assim madura, consciente, sabe? Não é aquela coisinha assim de ficar remoendo o passado, ficar triste, ficar ali toda temorosa, mas não ser capaz de mudar as atitudes no presente. A gente só tem o presente. Então, essa mente inferior, ela fala muita besteira. A gente precisa educar ela, só desse jeito, tá? E assim, em resumo, escolha um método, escolha um mentor ou uma mentora, aprenda do início ao fim, se dedique e daí forme sua própria opinião, tá? Esse é o meu curso e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham visto aqui, né, que acima de aprender muitas coisas, né, a gente precisa ser especialista, ir atrás, se aprofundar e procurar fazer as coisas da melhor forma que nós podemos, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.